Pessoal, boa noite. Eu quero começar na pontualidade que eu tenho de costume. Não gosto de atrasar, quem me conhece sabe. Agradeço também e também em respeito à pontualidade de todos vocês que já estão aqui. Nós já temos 35 pessoas na sala. Muito obrigado pela presença, pela confiança na marca Dentsply Sirona. Espero que essa semana, que é a nossa primeira semana de atualização em endodontia da Dentsply, possa ser para vocês todas, para vocês todos, uma semana de muito proveito, de muito estudo. Meu nome é Henrique, eu trabalho na educação clínica da Dentsply Sirona, eu também sou dentista há 10 anos, e é um orgulho trabalhar aqui. O meu principal papel, que não é um papel que senta na cadeira e atende pacientes, mas a educação clínica, no meu papel aqui dentro na endodontia especificamente, é promover essa experiência, essas atividades e essas aulas para o mercado brasileiro, né? A empresa acredita que não existe demanda de compra, vontade de utilizar os produtos, se os dentistas não conhecem esse produto e não confiam nele. Então, esse é o principal papel clínico de um dentista dentro da companhia, né? Eu tenho muito orgulho de participar desse processo de trabalho aqui dentro da Dentsply, empresa do qual eu também sou cliente, fui cliente por muitos anos, quando eu fazia endodontia, né? Eu era super fã e cliente da VDW, principalmente. Então, tenho esse benefício de trabalhar na maior empresa de odontologia do mundo, hoje em dia, ao lado de pessoas tão especiais. Um dos meus papéis aqui dentro, inclusive, é trazer os melhores professores do mercado para que eles apresentem a confiabilidade que eles têm no produto Dentsply Sirona. E é por isso que hoje a gente tem aqui a professora Renata Marques, que nos engrandece com o seu conhecimento dentro da endodontia, dentro da odontopediatria no dia de hoje. A Renata é especialista em endo, mestre em ciências odontológicas, doutora em ciências odontológicas, professora do curso de odontopediatria na primeira infância, na Clínica de Bebês da Fundecto da USP, professora de especialização em odontopediatria, professora de especialização em endodontia e convidada de cursos de especialização da Fundecto lá na USP também. Então, com esse currículo, a gente consegue com certeza sugar a professora Renata no Hum, seu melhor do conhecimento, né? Então, hum, Renata, muito obrigado pela parceria, muito obrigado por ser essa cliente assídua da Dentsply Sirona. Quando você fala da marca, dá para ver o brilho nos seus olhos. Então, o hum, palco é todo seu. Brilhe, engrandeça. Nós temos todos muito que aprender com você. hum. Obrigada, Henrique. Muito obrigada pelas palavras aí. E realmente eu vou dizer que não é esforço nenhum falar bem da Dentsply, realmente não é complicado, porque realmente a gente conhece a Dentsply, que é o que eu te falei outro dia, eu sou formada há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, a gente conhece a Dentsply em odontologia, né? Então, hoje eu estou aqui falando, eu vou me apresentar rapidamente, tá? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite. Eu fiquei realmente muito honrada de falar pela Dentsply, ter a oportunidade de levar um pouco da endodontia em tecidos numa área de endodontistas, né, numa semana de endodontia, e falar rapidamente para vocês. Meu nome é Renata, eu tenho 34 anos de formada, fiz sexta-feira, né? Até falei com o Henrique, e eu sou especialista em endodontia. Mas eu sou mestre e doutor em odontopediatria. Então, eu fui para odontopediatria porque eu queria fazer profilaxia e flúor, mas aí me colocaram para fazer endodontia de tecidos. E como eu tenho a visão da endodontia, eu comecei a ver certas coisas assim que a gente podia modernizar na odontopediatria. E eu tento modernizar, tento ajudar os odontopediatras, principalmente, que têm alguma dificuldade. Então, hoje eu vou falar para vocês desse tema que. Peraí, só um pouquinho. Isso, passei desse tema, endodontia em pequenos e grandes desafios, domínio e tratamento endodôntico em pacientes pediátricos. Então vamos lá, gente. Na odontologia, a gente tem diversas especialidades, tá? Dentre essas especialidades, a odontopediatria é um pouquinho especial, porque ela é uma mini odontologia. Ela tem especialidade, a gente atende prótese, a gente faz estética,
A gente faz dentística, a gente faz cirurgia, periodontia, ortodontia, periodontia e a gente faz endodontia também. Só que quando a gente fala em fazer endodontia em dentes descidos, é muito comum a gente ouvir dos pais e até mesmo dos colegas, né? O quê? Tratar canal de dente de leite? Pô, mas não vai cair? O dente de leite não tem raiz? Eu nem sabia. Vai cair? Por que que precisa tratar? Então, a gente precisa saber que sim, a gente trata canal de dente descido, tá? E por que que a gente trata, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, endodontia de dente descido, isso é um desafio. Realmente, às vezes pode ser um desafio, por diversas razões, tá? Mas por que que a gente tem que fazer endodontia? Não é mais fácil extrair, o dente já não vai cair? A gente tem que saber que a função do odontopediatra, por que a gente estuda odontopediatria, é porque a gente quer, a gente tem o objetivo de manter o dente descido saudável em boca até o momento da sua esfoliação fisiológica e substituição pelo sucessor permanente, pelo permanente. Então, quando a gente fala em fazer canal, por quê? Porque a dentição decídua tem diversas funções, né? Ela tem a função de mastigação, de fala, de estética, mas também a dentição decídua tem uma relação muito importante com os dentes permanentes. Se a gente olhar, isso aqui é um crânio de uma criança de aproximadamente 5 anos, a gente vê a íntima relação que existe entre as raízes dos dentes decíduos e a coroa do germe do dente permanente. Nessa região aqui dos molares, olha, a raiz dos dentes decíduos engloba o germe do permanente. Então, se a gente tem uma perda precoce de um elemento decíduo, o que que a gente vai ter? Um fechamento de espaço. Então, muitas vezes a gente vai precisar colocar um mantenedor. Então, quer dizer, os dentes decíduos estão aqui também, mantendo o espaço para a erupção correta do dente permanente. E também se a gente tem uma área, por exemplo, essa área aqui escura é uma área de infecção. A gente teve perda óssea, por quê? Teve uma proliferação de toxinas bacterianas que atingiram essa área e, consequentemente, podem atingir o germe do permanente. Então, se a gente tem uma contaminação nessa região, que seria essa região, não sei se vocês estão vendo minha setinha, a gente tem uma contaminação entre as raízes dos tecidos e o germe do permanente, a gente Dá pode pra ver a seta assim, viu, Tá Renata? Dá joia. pra ver. Tá Tranquilo. legal, Henrique. Obrigada. Então, a gente pode ter erupção de um dente com defeito do desenvolvimento do esmalte. Isso pode prejudicar, dependendo da época que foi essa infecção, pode ter um prejuízo do permanente. Então, assim, se a gente quer manter o dente permanente, a gente tem que manter o decíduo. Mas aí a gente já está na página do que mais acontece na odontopediatria. É na infância que acontece a maioria dos traumatismos dentários. Isso é muito comum quando a criança está conquistando a autonomia, conquistando o equilíbrio. É muito comum haverem traumatismos dentários na primeira infância. E, infelizmente, ainda hoje a gente convive com a doença cárie, sendo uma das doenças que mais atinge as crianças no mundo. Então, muitas vezes, devido a lesões de cáries profundas ou traumatismos dentários, para a gente poder manter esse dente saudável em boca até a sua esfoliação, a gente precisa, às vezes, tratar o canal desse dente. Então, existe sim a necessidade de um tratamento endodôntico em dente descido. Muitas vezes é o tratamento endodôntico que vai garantir essa saúde até a erupção normal, né, do dente permanente. Mas muitos odontopediatras, quando falam em tratar canal, já falam, meu Deus, não, tratar canal não. O que tá inchado? Não, pelo amor de Deus. Ai, não consigo enxergar o que tem na radiografia. O que tem que isolar? Não, não quero fazer. Já chama logo o endodontista. E foi aí que eu fui para a odontopediatria, crente que eu ia fazer profilaxia e flúor e acabei fazendo endodontia indecisa. Então, vamos lá. Primeira coisa que, para quem faz endodontia, que é diferente, o tratamento endodôntico em dentes descidos na pediatria é chamado pulpectomia, gente. Tanto faz se é polpa viva ou morta. Em inglês, pulpectomy é o tratamento endodôntico de dentes descidos. Isso é normal, tá? Então, se por acaso eu falar, eu não costumo falar, mas se por acaso eu falar, vocês já sabem. Então, é aí. Como que a gente faz? Endodontia em descidos. O tratamento endodôntico é dividido em algumas fases, né? Anestesia, acesso aos canais, preparo químico cirúrgico, obturação. Mas o tratamento endodôntico em dentes descidos, ele tem uma coisinha a mais que pode ser um desafio, que é o manejo do paciente. Eu costumo dizer que para os endodontistas, esse é o grande
problema, ó, a grande dificuldade do tratamento endodôntico de dente deciso, porque a técnica vocês tiram de letra, mas o manejo do paciente é uma questão muito importante. E não é só, ui, ui, sou pediatra, eu vou brincar com a criancinha. Não, gente, o manejo do comportamento em odontopediatria é uma coisa séria, tá? Não é só brincar com a criança. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que vai chorar. Vai ter choro. Quanto menorzinha a criança, mais o choro é normal. Por quê? O choro é uma comunicação. É um jeito de um bebê expressar se ele está com fome, com dor, reagir a estímulo. Então, se você atende um bebezinho, uma criança de 1 ano e meio, que teve um trauma, ele vai chorar só de você, ou que não teve um trauma. Se você vai examinar essa criança pela primeira vez, é muito normal essa criança chorar. Então, preparem-se. Segundo, quando as crianças são maiorzinhos, o choro pode expressar diversos sentimentos. Então a gente tem que saber um pouco diferenciar quando é dor, quando é manha, quando é birra, quando é tensão, cansaço. Então isso vai acontecer. Tem também o choro de medo. Medo, a gente fala que o medo pode ser subjetivo ou objetivo. O medo subjetivo é quando ele já ouviu o pai e a mãe comentando que foi ao dentista, então ele tem medo de uma coisa que ele não conhece. E o objetivo é tipo quando ele já teve uma experiência ruim no passado, e ele já vai, não, não quero que você faça isso de novo. Então, existe, isso aí a gente vai enfrentar. Mas a gente tem algumas técnicas. É como eu falei, não é uma brincadeirinha, bilu bilu, eu faço pediatria. Não, tem coisas que são muito importantes no manejo do comportamento. Então a gente chama de técnicas de manejo não farmacológico e as farmacológicas, que são os tipos de sedação: sedação consciente, sedação com óxido nitroso, anestesia geral. Hoje eu vou falar rapidinho dessas aqui não farmacológicas, que é uma coisa que está bem assim ao alcance de todo mundo. Em primeiro lugar, o dentista tem que se dar bem com o paciente e com a família do paciente. A gente fala que é uma tríade: dentista, paciente, núcleo familiar. Por quê? A conquista, assim, a gente está sempre tentando conquistar essa criança. Conquistar o quê? A confiança dela. Então, para a criança confiar na gente, o pai tem que confiar na gente, né? Para o pai confiar na gente, a criança tem que confiar na gente. Então, existe uma necessidade de um trabalho em conjunto, tá? Segundo lugar, decoração lúdica. O consultório não precisa ser uma coisa linda como esse, entendeu? Mas a gente precisa de detalhes lúdicos que quebrem um pouco a coisa do, ai, vamos tratar um ambiente feio, um ambiente com aparelhos feios. Então, assim, isso faz muita diferença. E não precisa trabalhar num consultório chiquérrimo. Eu atendia meus pacientes na clínica da CPEC, da USP, era um lugar simples, mas cheio de bonequinhos que eu comprei na 25 de março e as crianças adoravam ir lá, tá? Então, você, tudo que você puder botar um pouco de lúdico, você vai conquistar a criança. E aí, algumas técnicas. A gente tem a técnica do falar, mostrar e fazer. Isso não sei se vocês lembram da faculdade, a gente aprende, mas aqui às vezes o pessoal da pediatria não presta muita atenção. Tudo que a gente vai fazer numa criança, a gente tem que falar antes. Olha, a tia vai pegar isso aqui, vai jogar uma aguinha. Aí você joga na sua mão, depois joga na mão dela. Então, assim, falar, mostrar, fazer sempre. A gente tem a distração, que é colocar uma TV no teto ou pendurada no equipo. Então, tem jeitos de você melhorar, distrair a criança. E tem também técnicas como a modelagem. Você coloca a mãe da criança na cadeira, um irmãozinho mais velho que já esteja acostumado, isso tudo para ir conquistando aquela confiança, tá? Também tem os combinados. Antes de começar, você conversa. Olha, a tia vai passar essa escovinha no seu dedo, mas se você quiser que eu pare, por qualquer motivo, levanta a mãozinha esquerda que eu paro. Então, assim, o combinado, ele tem que ser cumprido. Você combina tudo antes. Olha, agora a tia precisa botar essa água aqui e você vai ficar com a boca aberta. Na hora que terminar, você corta. Então, assim, tudo combinado antes, tá? E uma técnica que é um pouco controversa, mas que muitas vezes é necessário, e é uma técnica, não é nada de tortura, segurou meu filho à força, não. É a estabilização protetora. Antigamente a gente chamava isso de contenção, mas não tem nome melhor do que a estabilização protetora. Por quê? Você vai estabilizar a criança para protegê-la de qualquer eventualidade, porque uma criança se debatendo todo enquanto eu estou com uma alta cotação na minha mão, eu posso machucar essa criança. Entendeu? Então, a gente precisa ter, sim, o consentimento por escrito do responsável. É uma técnica que a gente usa com crianças bem pequenininhas e principalmente em atendimentos de urgências, porque a gente sempre vai tentar fazer um condicionamento do paciente antes de fazer algum tratamento mais invasivo. Mas em endodontia, muitas vezes a gente recebe crianças
com edema, criança com muita dor. Então, assim, às vezes é necessário. Então, a gente precisa ter o consentimento do pai, né, ou da mãe. E é essa manobra que ou o pai fica deitadinho sobre as perninhas da criança, segurando a mãozinha, ou então sentadinho em cela, tá? E o reforço positivo é o famoso brinde. Quem vai no consultório ganha um presente. Ganha quando se comporta bem. E geralmente é uma lembrancinha, não é uma coisa carésima. Você não vai comprar a criança, você vai recompensá-la por um bom comportamento, tá? E a consulta de retorno? Geralmente, quando a gente faz endo e às vezes vai na emergência, não é uma consulta assim agradável. Realmente é uma coisa invasiva, é uma coisa que às vezes dói, vamos combinar, né? Então, às vezes você tem que deixar a criança ter uma lembrança boa do dentista. Então, esses três pacientinhos aí, eu escolho essas fotos porque foram pacientes da minha pesquisa em que a gente teve uma consulta terrível durante o atendimento. Essa menininha aqui foi muito engraçado que ela se comportou muito mal durante o atendimento e na semana seguinte ela chegou me dando beijo, dizendo que me amava. Eu falei, Dudinha, você fala que me ama, mas você se comportou mal. Aí ela tinha um cabelinho comprido assim. Ela falou assim, ai, mas eu tava muito louca aquele dia. Então, e tipo assim, e acabou. E eu conheço ela até hoje, a gente se dá bem, então não tem trauma. Mas ela ficou com uma lembrança boa. Ela foi logo em seguida, depois do tratamento, fizemos uma consulta de profilaxia, uma coisa assim mais leve, entendeu? Então, todos esses a gente faz isso, ganha também o brindezinho na consulta e fica com uma lembrança melhor do que na consulta da endo, tá? Isso é uma técnica que a gente usa e que funciona, tá? Então vamos lá. Falei então daquela parte separada. Agora vamos ver as partes do tratamento endodôntico que a gente já está acostumado, né? Vamos lá, anestesia. Algumas coisas são importantes. Ah, isso aqui, mesmo assim, essa fase do tratamento endodôntico, os odontopediatras não gostam. Por quê? É um tratamento que às vezes pode ser doloroso, é tido como doloroso, demorado, né? Não é uma coisa rapidinha. Em pediatria, hoje em dia, a gente faz coisas muito rápidas, né? E às vezes é desafiador essa coisa de isolar, de anestesiar. Tem muito odontopediatra que não tem assim tanta familiaridade com isolamento, né? Então vamos lá. Primeira coisa, anestesia. Anestesia em odontopediatria, quando você vai fazendo, é tudo. Se você não tiver uma anestesia bem feita, essa criança vai sentir dor e acabou o condicionamento. Ela vai gritar o tempo inteiro do tratamento. Então, muitas vezes a anestesia é a primeira consulta da criança no dentista. Então, a gente tenta evitar fazer no primeiro dia, mas quando não dá, a gente vai ter que dar, a gente tem que conversar, caprichar na anestesia tópica. Eu costumo dizer que eu aprendi a dar anestesia tópica na pediatria. Você dá com a mucosa bem seca, não lava depois. Anestesia local. A gente tem que saber aplicar bem, não pode errar a técnica, tem que ser precisa. Não pode ter, vou reforçar porque não foi. Poxa, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de anestésico que a gente usa numa criança, porque tem um limite de tubete, a dose, o tipo de sal que a gente usa, a gente tem que tomar cuidado. Então você não pode errar a anestesia, não, entendeu? Outra questão são os acidentes. É muito comum da gente anestesiar uma criança, principalmente molar inferior, eu dou troncular. Então a criança sai com bloqueio regional inferior totalmente louca, e ela sente aquilo, ela começa a morder. Então é muito comum da criança morder e fazer feridas muito grandes na mucosa. Então isso é uma coisa que a gente tem que avisar aos pais, tá? E aí, isolamento em criança? Sim, a gente vai fazer isolamento absoluto em criança, sim, tá? Aqui, até que eu tô. Eles são pequenininhos, esse aqui é tipo 5, 6 anos, essas crianças. Essa aqui é maiorzinha, esse aqui tinha 4 aninhos, eu acho. Então, você tem que usar a sua criatividade. Dizer que é o lençol é a capa do Batman, que é a roupa do Lanterna Verde, a saia da Frozen, a roupa do Stitch. Usem a criatividade porque funciona. E para quem diz que isolamento absoluto dói, as crianças sofrem, olha só essa menininha. Estão ouvindo? Que linda. Durante a É a pesquisa, Moana na cadeira da Tia durante a Nele. pesquisa, Que essa linda, meu música Deus. da Moana estava bombando. Eu tive algumas pacientes que iam anestesiadas e cantavam a música da Moana, tá? Então, e aí, por que que a gente vai isolar? Em primeiro lugar, gente, não é nem pela asepsia do campo, é pela segurança. Porque só de imaginar eu mexer com uma lima dentro da boca de uma criança e correr o risco dessa criança engolir,
eu já até começo a passar mal. Então, realmente é por segurança, asepsia, a visualização melhora em muito quando a gente está isolado, facilita o trabalho. As crianças não ficam pedindo para cuspir, porque isso é um recurso que elas têm quando estão querendo que pare. Falam, peraí, deixa eu cuspir. Peraí, deixa eu cuspir. Então, com isolamento não tem isso, então é muito mais fácil para trabalhar e mais seguro e mais ascético, tá? Segunda coisa, acesso aos canais. Muito parecido com o acesso endodôntico de dentes permanentes. A gente tem que obedecer os mesmos princípios básicos de ponto de direção de trepanação, ponto de eleição, direção de trepanação, remoção preparo das entradas do canal, os mesmos princípios. E o mais importante no acesso endodôntico é conhecer a anatomia do dente que você vai tratar. A anatomia dos dentes tecidos é bastante semelhante aos permanentes, com a diferença de que a gente não tem pré-molar. Os nossos molares ocupam os lugares que serão dos pré-molares, tá? Mas eles têm a anatomia igual dos molares. Dois canais vestibulares e um palatino no superior, dois canais mesiais e um distal nos inferiores. Devemos tomar cuidado com a trepanação, porque o dente descido é muito pequenininho. Às vezes ele tem câmara pulpar muito ampla, mas às vezes essa câmara está achatada, então é muito fácil trepanar. Então, o que a gente tem que fazer é a mesma coisa que no dente permanente. Namorem a radiografia antes, tá? E aí a gente vai para o preparo químico cirúrgico. Falar um pouquinho da odontometria, soluções irrigadoras e a instrumentação. Só lembrando que o objetivo da gente tratar canal e dente tecido é manter esse dente em boca até a sua esfoliação natural, tá? A gente tem que limpar, desinfectar, sem prejudicar o permanente, preservando a estrutura dentária, mas tem que ser um negócio rápido, a gente procura fazer até em uma sessão só, tá? Odontometria, a gente vai usar, ó, finge que isso aqui é o, né, a gente tem um canal dentinário, canal sementário, mas em odontopediatria a gente tem uma coisa que chama o bisel da reabsorção fisiológica. Lembra aquele slide que eu mostrei que a raiz do dente descido é muito próxima ao germe do permanente? Então, o germe do permanente começa a fazer uma pressão nessa raiz e começa a haver um bisel. Tipo assim, se esse aqui é um incisivo, o incisivo permanente vem nascendo por aqui, começa a haver uma reabsorção em bisel. Nos molares, essa reabsorção se dá na parte interna das raízes. Por quê? O germe do permanente está lá dentro. Então, com esse bisel da reabsorção fisiológica, o que a gente convenciona fazer a odontometria não é o ápice radiográfico. É o ápice radiográfico, é o comprimento aparente do dente, menos 2 milímetros, sempre achando que pode haver um bisel de reabsorção, tá? Mas, com a odontologia, a endodontia moderna, a gente pode usar o localizador foraminal eletrônico. O que que as evidências científicas falam sobre o uso do aparelho localizador foraminal eletrônico em pediatria, em dentes tecidos? Pode usar. Os resultados são bem semelhantes ao raio-x convencional, ao raio-x digital, tá? E aí, soluções irrigadoras. Isso aí a gente tem várias soluções que são utilizadas hoje em dia. O que a gente usa é o hipoclorito de sódio 1%, somado ao EDTA-T na irrigação final, mas as revisões sistemáticas mais recentes em odontopediatria falam também do uso de clorexidina e que são aceitáveis também, tá? Mas a nossa escola é do hipoclorito de sódio. E a instrumentação dos canais radiculares. Nós temos a instrumentação manual e a técnica mecanizada. A instrumentação manual é o que a gente está acostumado de negociar o canal, instrumentar gradativamente, fazer uma conicidade e tal. Mas o que eu queria falar com vocês mesmo hoje era da técnica mecanizada, que eu acho, como eu te falei, da modernidade, o que que a gente pode facilitar para dominar o tratamento endodôntico. Dentre os diversos nos últimos anos, né, eu costumo dizer que a única vantagem de ficar velha é que a gente vê o avanço das coisas. E realmente eu vi surgir todos esses equipamentos. Na minha época, quando eu fiz a endodontia, estavam começando com o Profile, que era o primeiro sistema de instrumentação mecanizada. Então, assim, os avanços tecnológicos de materiais, de equipamentos, de instrumentos na odontologia, principalmente na endodontia, foram muito revolucionários nos últimos anos. Então, assim, o que que a gente pode adaptar disso? E para mim, o maior avanço, né? Para mim, não, eu acho que todo mundo sabe que a gente teve um avanço nas ligas metálicas com que a gente trabalha. Antigamente, a gente tinha ligas de aço carbono, depois aço inox. Eu já peguei aço inox.
E mais recentemente a gente teve as ligas de níquel-titânio. As ligas de níquel-titânio são ligas muito flexíveis que dão ao instrumento muita flexibilidade e mais resistência às duas principais causas de fratura dos instrumentos endodônticos, que é a fadiga cíclica e a torção. E além de ter um maior poder de corte, né? Essa flexibilidade, essa adaptabilidade à superfície do canal faz com que essas limas, as limas de níquel-titânio trabalhem mais junto, mais anatomicamente ao canal. E isso permite com que elas sejam introduzidas em canais curvos, né? E a partir dessa flexibilidade, dessa resistência, surgiu o conceito da instrumentação mecanizada, que é o quê? Instrumentos girando no interior do canal em toda a sua extensão. Porque no meu tempo, gente, a gente só vinha com broca até aqui. Depois a gente ficou moderno, veio a broca Gates, a broca larga, que a gente trabalhava até o terço médio, o terço cervical. Então, com as ligas de níquel titânio, a gente pode ter um instrumento rodando ao longo de toda a extensão do canal. E aí surgiram os sistemas de instrumentação mecanizada, tá? A gente tem basicamente os sistemas rotatórios e os reciprocantes. O sistema rotatório faz movimentos constantes de giro à direita, né? De giro no sentido horário, tá? E a gente tem sistemas. A gente tem instrumentos que vão trabalhar no terço na entrada dos canais, no preparo da entrada, depois no terço médio, no terço apical, tá? Então a gente tem diversos tipos de sistemas de instrumentação rotatória. E instrumentação reciprocante? A instrumentação reciprocante faz um movimento também de rotação, só que é uma rotação meio alternada. Ela gira 150 graus para a esquerda e volta 30 para a direita. 150 para a esquerda, 30 para a direita. De forma que com três movimentos desse, vai e vem, ela completa um giro de 360 graus. Mas você concorda que esse movimento de gira, volta, gira, volta, é um movimento mais cauteloso do que roda, 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 roda. Porque se você for no rotatório constante, ele pode encontrar alguma resistência, travar, continuar a girar e fraturar. Então, esse movimento reciprocante, somado à conformação geométrica do instrumento, faz com que esses movimentos sejam mais seguros para realizar o que a gente chama de cleaning and shaping, que é a limpeza e a modelagem do canal, tá? Então, a gente pode fazer esse preparo endodôntico, preparo do canal, com um só instrumento. Esses são os chamados single file systems, sistemas de um só, chama de lima única, de um só instrumento. Ao invés de você usar uma sequência de instrumentos, você vai usar um instrumento só. E isso vai ter uma economia de tempo, né? Imagine em pediatria, para quem faz instrumentação manual, trocar todos esses instrumentos por um só. É uma economia considerável, tá? Então, assim, essa instrumentação mecanizada trouxe para o tratamento endodôntico muito mais precisão, previsibilidade, padronização. O que quer dizer isso? Quando eu fazia endo, quando eu fiz a endodontia especialização, a gente sabia dizer se o endodontista era bom ou não pela radiografia, pela qualidade da obturação dele. Tinha gente que instrumentava pouquinho, então ficava aquele canal tripinha, aquela coisa fininha. A gente dizia que era faltou instrumentação. Então, assim, a instrumentação antigamente dependia da destreza manual do operador. Então, você via se o cara era um bom, se ele tinha, trabalhava bem com a mão. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com a instrumentação mecanizada, você tem um instrumento, uma máquina que vai cortar muito mais, com muito mais precisão. O resultado do tratamento é mais previsível, mais padronizado. Quer dizer, muita gente faz canal bonito hoje em dia, entendeu? Mais conforto e rapidez. E esse conforto e rapidez é para o paciente e é para o dentista também, porque só quem é das antigas que passava uma tarde instrumentando o canal com a mão sabe a bolha que dava, né? O calo que dava na mão. Então, e outra coisa, conforto e rapidez já acende uma luzinha na cabeça do odontopediatra. Por quê? Poxa, a gente tudo em criança tem que ser rápido. Mas e aí, a gente pode usar a instrumentação mecanizada em pediatria? Quando a gente vai adaptar, gente, uma técnica de uma população para outra, a gente tem que saber se essa técnica é arriscada, se ela é segura. Se o sucesso que ela vai proporcionar, nossa, o sucesso foi demais, a obturação ficou linda, mas e a longo prazo? Como é que é o sucesso disso a longo prazo? Dá resultado igual dá no permanente? A gente precisa saber.
Outra questão, vantagens e desvantagens. Pô, vale a pena instituir essa técnica? Não é mais fácil fazer do jeito que faz mesmo em pediatria? A gente precisa ter esses questionamentos. E aí a gente precisa ter um nível de evidência. A gente precisa ter estudos que mostrem que essa técnica precisa ter um nível de evidência, pelo menos ensaios clínicos randomizados, para aplicar na criança. E o que que a gente tem de evidências científicas em endodontia de tecidos? Nessa revisão sistemática, que eu vou mostrar várias vezes para você, para vocês, que é a nossa mais recente, o autor justamente questiona isso. Diferentes tipos de desenhos de estudos, diferentes relatos de desfecho, fazem com que a qualidade da evidência seja difícil de se determinar. Então, assim, a gente não tem uma força de evidência muito grande em endodontia de tecido, porque são estudos com amostras pequenas, com acompanhamento pequeno também, então não tem uma qualidade muito grande. E o que que a gente tem de instrumentação mecanizada em endodontia de tecidos? Vem sendo estudado há muitos anos, olha, 99, sempre avaliando o tempo de tratamento, a qualidade da obturação, sensibilidade pós-operatória. E o que a gente tem atualmente não, até algum tempinho atrás, era tudo sobre sistemas rotatórios, tá? E nessa revisão sistemática, justamente ele fala que os instrumentos rotatórios, eles diminuem o tempo de instrumentação e melhoram a qualidade de obturação. Ok, mas e o reciprocante? O reciprocante foi uma inovação, que ele trocou todos um sistema de instrumentos por um só. E ganharia, a gente com a lima única, ganharia muito tempo. E menor tempo. Em pediatria, já é o que eu falei, a gente fica interessada, porque a gente já tem até alguns estudos que mostram que quanto maior a duração do tratamento, pior o comportamento do paciente infantil. Então, imagina trocar isso tudo por um só instrumento, tá? Fez um risco aqui. Bom. Então, o que que a gente tem de evidências em sistemas reciprocantes? A gente tem bons estudos in vitro, tinha, né? Bons estudos in vitro, e sempre comparando reciprocante com instrumentação manual, reciprocante com rotatório manual. E o que que a gente encontrava em relação à modelagem, qualidade de obturação? Sempre a mecanizada era superior à manual, a técnica mecanizada, tá? Proporcionava melhor limpeza, mais remoção de micro-organismos, melhor qualidade de obturação, eram mais rápidos que a manual, sendo que o reciprocante era sempre mais rápido. É lógico, gente, era um instrumento só, né? Daí a gente viu que a gente precisava fazer um ensaio clínico randomizado, estudando reciprocantes indecisos, e esse foi o estudo que eu fiz durante o meu doutorado, foi a minha pesquisa do doutorado. A gente avaliou a instrumentação reciprocante no tratamento endodôntico de molares de tecidos. E o que que a gente viu? Isso aqui foi publicado, né, no IJPD, e a gente viu, a gente fez o quê? A gente fez um ensaio clínico randomizado com dois braços paralelos, a gente pegou 107 crianças, tratamos 151 molares de tecidos, divididos num grupo 75 com a técnica manual, 76 com a técnica reciprocante, e acompanhamos durante 2 anos. No grupo um era o grupo controle, a instrumentação foi manual, tá? Fizemos essa abertura, melhora da entrada dos canais com a broca Gates. Eu sei que a gente não usa mais, mas era o que a gente fez, que é o que se ensina em pediatria. No grupo teste a gente usou o reciprocante. Aí eu escolhi trabalhar com o motor VDW Silver e eu escolhi a Lima Wave On Gold. Por que que eu escolhi a Lima Wave On Gold? Porque a gente tinha essa ou a Reciproc, né? Essa, o calibre dela vai de 25 para 35 e a Reciproc ia de 25 para 40. Então, para dentes tecidos, eu resolvi que a gente ia utilizar para os canais menos calibrosos a Lima Primer, é o instrumento Primary, que é 25 taper 7, e para os mais calibrosos, para os canais mais calibrosos, né, o instrumento, o medium, que é o 35.06. Então, a gente usou nos canais vestibulares o instrumento primary e nos palatinos dos superiores, o medium. E nos inferiores, no distal, o medium e nos mesiais, o primary, tá? Então, eu expliquei por que que eu escolhi, né? Eu preferi trabalhar. Além disso, a Lima Wave, o instrumento Wave on Gold, ele tem a conicidade variável decrescente. O que que é isso? A conicidade começa durante os 3 primeiros milímetros do instrumento, ela é uma conicidade, depois ela vai diminuindo. Então, ele não chega aqui, o que seria a região cervical do dente, com um calibre muito grande. Isso é muito interessante, porque no meu tempo, um canal bem feito, a gente considerava um canal bem ampliado. Só que ultimamente a gente sabe que esse canal
com muito desgaste na região cervical torna esse dente mais passível de fratura. Então, hoje em dia, os preparos são extremamente conservadores, está dentro da nossa filosofia da mínimo desgaste da estrutura dental. Ok. E em pediatria, isso ainda é mais interessante, porque se a gente tivesse um desgaste muito grande nessa região, lembra que eu falei que a reabsorção fisiológica acontece no meio, né, na parte interna das raízes dos molares? Imagina se a gente tem um instrumento que desgasta demais aqui, a gente pode ter uma perfuração. Então, essa conicidade, imagina se a gente desgastasse isso tudo. E não é, é assim o desgaste. Olha a estrutura que a gente preserva aqui nessa raiz, tá vendo? Então, assim, essa conicidade variável decrescente é interessante para pediatria também, tá? E aí, na pesquisa, a gente usou Milton como irrigação, secamos os canais, obturamos com a pasta Vitapex e controlamos por 2 anos, tá? Fizemos reavaliações de 6 em 6 meses. E a gente viu o sucesso do tratamento em 2 anos, né? Esse era o principal objetivo do trabalho, desfecho principal, sucesso do tratamento. O que que dá mais sucesso, manual ou reciprocante? Mas também a gente avaliou o desconforto após o tratamento, dor até 2 dias depois, o tempo clínico de isolar até obturar e a qualidade da obturação, se estava com preenchimento perfeito ou extravasamento ou subpreenchido, tá? E o que que a gente encontrou de resultado? Quanto ao sucesso no tratamento em 2 anos, não houve diferença. A gente teve um sucesso semelhante, que não foi estatisticamente diferente. Manual e reciprocante, mesma coisa. Dor e desconforto pós-operatório, qualidade da obturação, também não encontramos diferenças. Muito, né, até diferente do que tem na literatura. Tempo clínico, aí sim. Aí o reciprocante foi mais rápido, tá? Foi mais rápido, cerca de 4 minutos, mas o P foi 0,0. Isso quer dizer, em estatística, que isso teve uma significância estatística, que o reciprocante foi realmente mais rápido. Mas a gente tem que levar umas coisas em consideração. Uma limitação do nosso estudo. O operador era um operador experiente, porque era um endodontista com 30 anos de experiência, que sou eu. Não que eu seja a melhor endodontista do mundo, mas eu tenho mais experiência do que outros profissionais. Um clínico geral que não faça muita endo, um odontopediatra que não faça muita endo, ou dentistas com menor experiência. Então, isso pode ter diminuído a diferença entre as técnicas, porque na literatura sempre a mecanizada era melhor, tá? Então, outra questão, a gente teve o tempo de acompanhamento atrasado por causa da Covid. Então, eu avaliei alguns dentes com mais de 2 anos, com até 29, 30 meses até. Então, isso pode ter aumentado o número de falhas, tá? Porque foi mais do que o que tem na literatura, tá? E uma outra questão. A gente tinha antes só um estudo que era randomizado, que era um estudo com 37 dentes acompanhado por 1 ano. E então era um ensaio clínico que tinha um risco de viés alto ou não muito claro. No nosso estudo, a gente avaliou 151 molares descidos. Acompanhamos por 2 anos ou até um pouco mais. Então, isso dá ao nosso estudo uma qualificação de que ele tem um baixo risco de viés. Então, ele é um estudo com um nível de evidência bom, tá? Então aí a gente pergunta, e aí, a instrumentação reciprocante pode ser usada em odontopediatria? E a resposta é que sim. A gente encontrou esses resultados, mas e aí, qual que é o protocolo que tem que usar? A gente não tem protocolo, porque esses instrumentos são todos idealizados para dente permanente. Só que, como a gente tem o nosso protocolo publicado no IJPD, que é a revista da odontopediatria, é uma das mais importantes em odontopediatria, a gente pode utilizar sim esse protocolo como utilizado. E nesse protocolo é o que eu falei, a gente usou os instrumentos da Wave One Gold, tá? Então, tudo bem, passamos anestesia, acesso aos canais, preparo quimio-cirúrgico. Vou falar rapidinho da obturação. Com o que que a gente obtura, né? Porque é uma dúvida grande das pessoas que fazem endo de tecido. Os materiais obturadores têm que ter algumas características, né? Tem que ser radiopaco, solúvel, biocompatível e tal. Só que os materiais para odontopediatria, para dentes tecidos, não podem ser os mesmos dos permanentes. Pode, gente? A gente pode obturar com gutta-percha um dente que vai sofrer uma reabsorção? Não, a gente precisa de materiais reabsorvíveis. Então, os materiais obturadores, eles devem ser reabsorvíveis mais ou menos na mesma velocidade que a raiz do dente descido. Eles devem ficar lá e ir sendo reabsorvidos aos poucos. Então, a gente tem três tipos.
os materiais à base de óxido de zinco, diodofórmio e hidróxido de cálcio. Na última revisão sistemática, eles mostraram que o óxido de zinco teve um bom resultado, tá? As pastas à base de óxido de zinco, eles têm são menos reabsorvíveis. Usa a base de iodoforme, que é a nossa pasta Guedes, aqui idealizada aqui no Brasil. É um material muito bom e a gente tem evidência. Isso foi minha monografia do mestrado. Eu estudei capacidades geológicas, né, de radiopacidade, escoamento, e foi muito bons os resultados. E a gente tem um ensaio clínico randomizado feito na USP, em que ela avaliou Vitapex contra a pasta Guedes. E a pasta Guedes teve um nível de sucesso maior. Eu fui até revisora dessa pesquisa. Então, a gente tem evidências publicadas também que a pasta Guedes pode ser utilizada como material obturador. Mas aí vem os materiais à base de hidróxido de cálcio. Na minha pesquisa, a gente usou o Vitapex, que era um material com muito bom resultado, e ele tem uma seringa para inserção que é maravilhosa. Essa é a grande vantagem dele. Só que ele sofre bastante reabsorção, apesar da reabsorção não estar associada com um insucesso. Só que ele é caro e não tem no Brasil. Daí a gente tem a nossa versão brasileira, que é a FEAPEX, que é uma composição semelhante. A gente já tem algum estudo aí com a FEAPEX também, tá? E aí, ó, anestesia, acesso, preparo químico, obturamos, tá? A gente vai restaurar o dente. A gente pode fazer as coroas de aço, que no Brasil não são muito populares, ou a gente pode fazer as resinas, utilizando sempre os, os materiais mais modernos que a gente tem, as resinas bulk fill, as resinas injetáveis. Isso aqui é muito bom para odontopediatria, na hora que você termina, que o paciente já está subindo pelas paredes, você está louca para obturar. Às vezes a cavidade distoclusal de um dente descido, você rapidinho, com uma resina injetável bulk, que tem carga e que pode ser polimerizada em incrementos de até 4 milímetros, você rapidinho restaura. Então, terminou, tem que restaurar bem o dente. A mesma coisa que um dente permanente. Não adianta a gente ter o dente muito bem obturado, o canal muito bem obturado, se a gente não tem uma restauração boa. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento desse dente para quê? Para manutenção da restauração e preservação do tratamento. Durante a minha pesquisa, gente, eu tive muitas falhas. E as falhas, eu tive assim, o índice de sucesso não foi tão alto. Mas a gente observou que 37% das falhas era por causa de falha na restauração. Talvez se eu tivesse feito coroa de aço ou algum outro tipo de restauração, eu não tivesse tido tanta falha. Então, assim, não foi falha do tratamento, foi contaminação pela falha na restauração. Então, a gente deve acompanhar esse dente descido com tratamento endodôntico para preservar o tratamento, mantendo a restauração. E a gente deve também acompanhar o desenvolvimento do sucessor permanente, porque às vezes a gente faz o nosso tratamento endodôntico tudo certinho, mas o nosso tratamento não é suficiente para debelar aquela infecção. E pode sim desenvolver um cisto nessa região aqui, que pode até deslocar o germe desses. Então a gente tem que avaliar quando? De 6 em 6 meses até fazer 2 anos e anualmente até a erupção do dente permanente. Não é assim, tratou o canal, tchau. É igualzinho no dente permanente. E é a mesma dificuldade para o paciente voltar. E aí, o que que é o sucesso no tratamento endodôntico de dentes descidos? É a ausência de sinais clínicos e radiográficos. Não existe sucesso clínico sem sucesso radiográfico. A gente precisa ter um acompanhamento radiográfico, tá? É um silêncio, né? A gente não quer abscesso, não quer presença de reabsorção, quer diminuição da lesão. Então, contorno gengival adequado, ou esse dente sofre uma esfoliação fisiológica e é substituído pelo permanente. E radiograficamente, a lesão tem que estar menor ou ausente, ausência de reabsorções patológicas. Caso a gente tenha algum sinal ou sintoma de insucesso, a fístula volte, né, a criança comece a ter dor, você vê que a lesão aumentou, a gente opta pela extração. Por quê? Porque a gente lembra, a gente quer manter o sucessor permanente. Só que assim, às vezes a gente tenta tratar o canal, mesmo que o dente fique só um ano. Às vezes esse ano é o suficiente para o primeiro molar permanente erupcionar e você colocar um mantenedor de espaço, entendeu? E não ter um fechamento do espaço. Então, em pediatria, o sucesso do tratamento, às vezes é a manutenção dele por mais um ano que seja, entendeu? E aí vamos ver algumas considerações. Sim, o tratamento endodôntico dente deciso pode ser considerado um desafio. Sim, fácil mesmo não é, né?
Mas a gente tem uns pilares, né? Se a gente tem aquela tríade que eu falei, dos pais, dentista, criança, manejo correto do condicionamento, conhecimento técnico, né? Da anestesia certa, saber quando tratar. Tiver em dia com os avanços tecnológicos e usando materiais de qualidade, e sempre basear a nossa prática nas evidências científicas, o que a gente tiver, o que a gente tiver de mais forte, a gente vai alcançar o sucesso, tá? E o sucesso no tratamento endodôntico é você obturar, fica uma obturação legal, e aí os dentinhos. Isso aqui é um menininho da minha pesquisa. Ele caiu, o dentinho descido dele, a gente deixou em boca mais uns 2 anos e nasceram os permanentes, tá aí, saudável, né? E isso aqui também é sucesso, gente. A gente terminar o tratamento endodôntico e as crianças não te odiarem, as crianças quererem ficar na sala brincando com você, você poder ter um bom relacionamento, elas voltarem ao consultório, não para fazer canal. Eu falo, eu sou endodontista, mas eu não quero fazer canal, eu quero fazer para o Flaxiflor para não ter que tratar canal. Então isso para mim é o sucesso, tá? E, bom, não sei se eu fui muito rápido, eu acho que era isso mais ou menos que eu queria falar. Queria mostrar para vocês uns livros que eu tive a oportunidade de escrever, no livro da professora Salete, onde eu explico bem assim desse meu jeito, assim, o tratamento endodôntico, escrevi a parte de patologia periapical no livro dela mais recente. E para quem se interessa, eu dou um workshop para geralmente para o odontopediatra, né, de treinando justamente a instrumentação mecanizada, né? É um grupo bem legal, a gente faz em alguns locais aqui em São Paulo, e a última vez foi engraçado, teve uma pessoa que se inscreveu, não, eu não quero fazer mecanizado, eu quero fazer manual. Aí eu falei, vem. Aí ela chegou, ela não quer mais, porque não existe. Para os odontopediatras, eles ainda pensam em fazer manual, mas para quem é endodontista, não existe mais instrumentação sem ser mecanizada, né, gente? Então, quem quiser, aqui tem meus contatos, Tia Redentista é o meu Instagram, eu converso com todo mundo, podem me procurar. E aqui são alguns cursos em que eu dou aula. Hoje mesmo eu estava lá no curso de bebê da Fundecto, que é um curso de atualização, e a especialização da FAPES, todos sob a coordenação da professora Maria Salete, tá? E no mais, eu gostaria de agradecer muito a Dentsply, dizer que é uma honra realmente estar aqui. E esse QR Code é uma pesquisa de satisfação de vocês com a aula e tal. Então, se vocês puderem responder, a gente agradece. E estou aberta aqui para perguntas, Henrique, se É muito bom. Quero te agradecer, Renata. Foi uma aula corri muito. excelente. Não, foi tudo dentro do que a gente programou. E eu Aham. quero já falar para o pessoal que está aqui de amanhã, tá? Amanhã, quarta e quinta, nós temos cursos da semana de atualização, tá? Então, amanhã, diagnóstico e tomada de decisão em retratamentos endodônticos, a integração entre microscopia e tomografia. Na quarta, tratamentos em dentes calcificados através do Endoguide. E na quinta, com Emanuel Silva, desvendando artigos científicos, uma leitura comentada para o endodontista atual, tá? Sempre com o mesmo link que vocês entraram hoje. Então, podem divulgar, podem convidar os colegas. A gente está recebendo aqui clientes que são dentistas, clínicos gerais especialistas, professores, speakers, professores de graduação, especialização, a gente está trazendo todo o público. Hoje nós passamos de 90 participantes, né? Então é um sucesso absoluto. Renata, eu te agradeço imensamente, a sua didática foi fantástica. Dá até vontade de voltar a atender, né? Eu que sou da área Atender corporativa. criança, né? É, aí eu lembro que eu atendi e não gostei, eu falo, não, tá bom na área corporativa, eu gosto daqui. É, Então, muito obrigado, pela sua presença. Só elogios aqui no chat também. que bom. A todos os Obrigada. professores, que inclusive são professores da marca Dentsply Sirona, que confiam na Dentsply. Eu tô vendo a Cris aqui, o rostinho. Cris, tudo bem? Eu vi a Cris, eu vi a Iracema, viu, professor? Carlaquian, Vil Fontano, Marco Túlio, tem professores aí muito importantes para a gente que moram no nosso coração e falam também da marca. Então, obrigado pela presença, tá? Temos aí alguns minutinhos para dúvidas. Não sei se vocês têm dúvidas de maneira geral. Deixa eu ver aqui no chat. Ah, tá Aula perguntando. incrível.
Pessoal, leiam o QR Code, por favor, tá? Da tela, é um QR Code para pesquisa de satisfação para a gente sempre melhorar. Professora Renata, as limas Primary e Medium são as mais compatíveis para o tratamento? Então, a gente estava começando, né? Hoje em dia, como é que a gente escolhe um instrumento? É de acordo com o calibre do canal, né? Então, hoje em dia, eu já vejo, até estudando mais os outros instrumentos da Dentsply, eles têm a True Anatomy, as ProTaper, né, Henrique? Tem algumas tip taper que a gente pode mudar de acordo com o calibre do canal. Quando eu ensino bem assim essa técnica, porque foi tipo a receita do bolo que deu certo, sabe? Então, mas você tem que ter essa noção de quando usar uma lima ou outra, tá? Tá legal. Ah, tô vendo. Professora Oi, professor Renata, Carlos em Fontana. relação à odontometria, só um minutinho, deixa eu ler aqui direitinho. Em relação à odontometria eletrônica para tecidos, não tem risco de ultrapassar e a lima e lesionar o germe do dente permanente? Ou é seguro? O que que você acha? Eu acho que é até mais seguro do que ali a instrumentação sem. Por quê? Porque ela vai apitar se você estiver fora do conduto, né? Então eu acho que é até mais seguro. Agora eu vou falar uma coisa. Eu realmente não trabalho com o localizador, porque eu acho que é mais um passo além da odontometria. O que eu acho interessante é você ter o localizador foraminal no aparelho, no motor. Porque aí, se você estiver ultrapassando, ele vai apitar, entendeu? Mas eu acho que não é perigoso, não. É seguro, pode usar sim. E a gente tem evidência de que a acurácia é muito boa, tá? Tem vários estudos que mostram. Professora Renata, com relação à manipulação e preenchimento do canal com OSE, né? Com óxido de zinco e eugenol, como fazer? Ai, é horrível, gente. Dá um trabalho. Porque, assim, você tem que ter uma consistência. É assim, é uma coisa tão antiga. Eu aprendi isso na faculdade há 1000 anos atrás. Você faz um pasta de óxido de zinco com eugenol numa consistência que não seja muito firme e também não pode ser muito aguado, porque o eugenol é tóxico. Então, você tem que tirar um pouco do excesso do eugenol. O que a gente fala que é uma consistência de suspiro, tá? E a introdução é com limas ou com lentulo. Você coloca e depois agita com lentulo. Isso é meio chato. A gente tendo a seringa para injetar é muito melhor, né? Então, isso é a grande vantagem do Vitapex. Tá? Mas é isso, é pasta de óxido de zinco e consistência de suspiro. A gente tem a medida. Depois, se você quiser, me manda um oizinho lá no Instagram, que eu mando a dose certinha, que a gente pesou as doses e faz o óxido de zinco com eugenol. Eu te mando a dosagem certinha. Outra dúvida, já tem evidência científica do uso do hidropaste com hidrofórmio para obturação? Olha, eu não conheço, não. Já ouvi falar do hidropaste, assim. É um brasileiro, né, da biodinâmica? Não, não sei. Eu já ouvi falar, já me perguntaram isso, porque sempre ficam. É isso, né, que você responde. Não, não vi ainda, não. Mas te confesso que eu não fui procurar, porque o que a gente usa mais, o que eu sei que um professor lá dos Estados Unidos me falou é o endóflas. Endóflas é hidróxido de cálcio com óxido de zinco e eugenol, mas não tem no Brasil também. Entendeu? Então, assim, eu não sei se o hidropaste, eu não sei se ele é só hidróxido de cálcio. E eu realmente não conheço estudo com ele, tá? Legal. Acho que é isso, a Lorena está te agradecendo. Teve um aluno que pediu o link, a Andressa. Andressa, você pediu o link, né, da pesquisa para quem está vendo pelo celular. Eu acabei de postar no chat, tá, o link para a pesquisa. A Milka também postou. Obrigado, Milka, pela ajuda. A Cris também está dando algumas dicas. A Cris é professora de endodontia também. Obrigado, Cris, pela ajuda. A Cristiane Estrela estava aqui, enfim, desculpem que eu não falei o nome, é ruim começar a falar o nome das pessoas, né? Porque a gente sempre, como tem mais de 90 pessoas, pode passar batido. Então, se eu esqueci de falar o nome de algum professor aqui, me perdoem, tá? É, acho que Ela podemos perguntou o encerrar. livro, ó. Ah, O livro não é meu, o livro é da professora Maria Salete, A Conduta Clínica e Psicológica em Odontopediatria. Eu escrevi o capítulo de endo, eu, o professor Fausto, a professora Evelyn, e aí tá bem assim do jeito que eu ensino. Lá tá bem legal, do Conduta Clínica. ótimo, perfeito. Deixa eu ver se tem mais coisa por aqui.
Se Ó, tratando de tecido, a restauração final pode ser ionômero de vidro. Não seria mais interessante do que resina convencional? O que que você sim. acha, Rê? O ionômero de vidro tem a vantagem que libera flúor, né? Então, e já temos vários estudos agora. Não é qualquer ionômero de vidro, tem que ser o ionômero de vidro de alta viscosidade. Não é esses que a gente usa como cimento provisório, não. Ele tem que ter uma resistência maior e os que tem são os ionômeros de alta viscosidade. Você tem que procurar. Mas, ao mesmo tempo, dependendo da cavidade, a resina eu acho muito bom também, tá? É aquilo que eu falei na cavidade. Geralmente, cavidade de dente de tecido vem uma distoclusal, que a cárie vem pela distal, a mãe não vê e atinge a polpa. E aí, quando você está restaurando, às vezes tem uma caixinha distal com a resina injetável, é muito bom de restaurar. Pasta de Uhum, clorexidina com óxido de zinco e óxido de cálcio, não tenho conhecimento. certo. Cris, quer falar alguma coisa? Tá mudo, Cris. Eu não sei se tem estudo com isso, é. Não sei se a Cris quer falar alguma coisa. Acho que não. Não, Aí. eu Agora ela acho ficou. assim. Oi, Tudo Renata. bem? Muito bem, parabéns pela sua aula. Eu, É. é, eu penso assim, na revascularização que a gente pode ter no dente permanente, e a gente usa muito assim, clorexidina, óxido Ah, de aquela zinco, pasta. sim, da FOP, né, da Unicamp e Uhum, hidróxido de cálcio. Então, eu não sei o nível que isso é favorável para o seu atendimento em dente de tecido, uhum. mas do ponto de vista de escurecimento, do ponto de vista de biocompatibilidade, seria interessante, não sei. Eu acho que é o que eu falei, a gente precisa ter teste, né? Então, assim, a pasta É, Gleads é muito utilizada em pediatria, mas a gente tinha esse gap que a gente não tinha evidência. Agora a gente tem, entendeu? E o Vitapex tem muita evidência, então a gente tem vários. Agora, eu já vi alguns estudos utilizando clorexidina, sim, mas junto com óxido de zinco, não. Realmente é aquela pasta que a gente usa para revascularização e para dente. Quando você não vai obturar, tipo um dente que você é, está observando se vai reabsorver, né? É, pode ser, mas é eu isso, sempre Rê. gosto de que tenha estudo, né? Sim, Uma Rê, coisa, faça o estudo, por você, favor. pois é, menina, é complicado, né? A gente conseguir fazer os estudos, né? Sim, eu sei, meu amor. Mas Mas talvez se é uma você opção. fizesse, é uma Uhum. opção, É, porque o não que tem o, escurecimento, não é, tem a agressão ao dente permanente. Eu uhum. só não sei se o nível da reabsorção, né, radicular seja ao mesmo tempo do material. Isso eu não sei. É. Mas é interessante, é bom, eu vou até anotar a pasta que a gente usa para dentes permanentes jovens, né? São esses que a gente usa. Sim, É, sim, uhum, é uma boa. sim. O que os endodontistas sempre me perguntam é, pode obturar com ultracal? É a pergunta que sempre Não, fazem, né? Aí eu falo, não, não. não tem evidência e tal, e a reabsorção deve ser mais rápida, né? Então, Não, e o Tracal é super, para mim, eu acho que é super pouco, né? agressivo. É, agressivo demais. É, Mas vamos isso. testar, né? Tem Vamos, tanta vamos coisa para estudar. estudar, é verdade, é. É. Tem, tem. Bom, então, só relembrando a todo mundo, obrigado pelas perguntas. Temos mais amanhã com diagnóstico para retratamento através de imagens, tá bom? Espero vocês. Me ajudem a divulgar. Vamos passar de 90 pessoas amanhã de novo. E é isso, pessoal. Encerramos dentro do horário. A expectativa sempre é que sejam aulas mais rápidas, tá bom? Então, para não segurar muita gente, né? Eu combinei com a Renata, e a Renata pontualíssima, 45 minutos, Muito, muito, muito. né? Corri, não sei se eu corri muito, eu É falo muito. rápido. Não, Não, foi Rê. ótimo. Não, Renata, foi ótimo. Foi Parabéns, ótimo, viu? né? A ideia é justamente essa, é fazer em É. 40, 45 minutos, porque todo mundo tem direito de descansar, né? Hora de Sim. passar aí um momento de descanso com a família e tudo mais. Obrigado Uhum. então, pessoal, e até amanhã, viu? Um abraço a Obrigada, todos. Até tchau. Boa amanhã. noite, Beijo. abraço, Obrigada a boa todos. noite. Tchau. Tchauzinho.